Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o setor de farmácias vem crescendo e agregando cada vez mais serviços voltados para a sociedade. Sobre esse assunto eu conversei com Maurício Filizola, presidente da Sincofarma. Maurício, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre o setor farmacêutico, né? Como é que está esse cenário atual no Brasil e em especial aqui no estado do Ceará? Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao convite mais uma vez e dizer que estamos à disposição para poder passar números atualizados. Inclusive, eu trouxe aqui esses dados de uma forma que não dá para se gravar, botar na mente todos os dados. São dados que são auditados no mercado farmacêutico pelo IQVIA, pelo CLOSAP e também dados do próprio Conselho Regional de Farmácia aqui do estado do Ceará. Quando a gente fala do mercado farmacêutico, a gente vai tratar aqui do número de farmácias no Brasil, da própria arrecadação que esse setor traz, quais são esses números atuais e poder dar aqui um norte do que está sendo o setor farmacêutico. É um setor que é sempre inovador, traz sempre novidades e a gente aqui pode passar isso com bastante clareza. E fique à vontade, que a gente está conversando sobre o setor. É bacana a gente poder falar um pouco sobre esse setor tão... que é pungente, né? Exatamente, que movimenta muito a cadeia, né, como um todo, né? E cuida da saúde, enfim, a gente, com relação ao estado do Ceará, como é que tem sido esse momento também junto às farmácias? Olha, nós estamos aqui num processo sempre de expansão. É só você andar, não só na capital, mas nas principais cidades do estado, nós estamos vendo aí, principalmente cada vez mais, a participação das grandes redes. Ou seja, o mercado farmacêutico ele é composto de grandes redes nacionais e, aliás, o nosso país ele tem, é o segundo país bilionário no setor farmacêutico. Ou seja, o primeiro são os Estados Unidos, ou seja, de empresas que já faturam bilhões. E aí nós temos grandes redes nacionais, a Raia Drogasil é a primeira colocada, temos aí a DPSP, que é a Drogaria São Paulo, com a Pacheco, terceiro lugar, outra cearense, que é a Pague Menos, e muitas outras redes. Ou seja, elas têm uma participação aí de cerca de 44%, as grandes redes, de participação no mercado, e somente tem aí 10% dos pontos de venda distribuídos no Brasil. Os dados hoje mais recentes é que nós temos cerca de quase 91 mil estabelecimentos farmacêuticos, dados do IQVIA, dados do CLOSAP, que são instituições que fazem a auditagem do mercado farmacêutico. No Ceará nós passamos de 3.100 estabelecimentos. No último ano, dados do Conselho Regional de Farmácia, nós tivemos a abertura nos últimos 12 meses de mais de 300 farmácias. Claro que a gente não pode falar aqui só das que abrem, mas também estabelecimentos fecham também no mercado. Por quê? Porque é um mercado muito competitivo, um mercado que as grandes redes cada vez têm mais solidez, as redes associativas e as franquias elas estão em expansão e as redes que eu digo que são as que a gente pode aqui dizer independentes, que é a grande maioria das farmácias no nosso país, são mais resilientes. Elas estão brigando pelo seu espaço, mas mesmo assim sofrem com as inovações, com o poder eu diria, de fogo, de grande concorrência. E a gente às vezes traz aqui até para uma valorização dessas pequenas farmácias. Elas estão aí distribuídas em todo o estado, em todo o país, e a gente tem que valorizar aquele que está próximo da gente, aquele que a gente tem uma relação maior de confiança. Muitas vezes a gente vai olhar para o preço, é importante, mas esta confiança, principalmente nas redes locais que estão no estado do Ceará, ela precisa ser valorizada, porque ela está lá desempenhando dia e noite o seu papel, buscando trazer as novidades, e esse papel dessa distribuição, envolvendo tanto as grandes, médias e pequenas, as associativas, as franquias, ele é importante para um mercado saudável, que a gente tem que valorizar. E voltando um pouquinho mais para este mercado, a pandemia ela trouxe muitas atualizações, trouxe também uma participação maior, e quem estava aberto nesse período? Supermercados, mercadinhos e farmácias, dando a sua contribuição. E a farmácia ela foi primordial, principalmente quando ela inovou, ela trouxe ali para um atendimento os testes rápidos, e isso está se cada vez mais, eu diria, fazendo parte do mercado. Hoje a Anvisa, agora no início de agosto, autorizou as farmácias a realizarem
cerca de 37 exames laboratoriais. São exames feitos de forma simples, com um furo no dedo, demora ali entre 3 e 15 minutos, mas norteiam principalmente o atendimento, favorecendo inclusive os consultórios farmacêuticos que tanto cresceram durante a pandemia e que têm se expandido com esses serviços. E cada vez mais a farmácia vai se destacando. E eu falo, o destaque principalmente também para as redes locais, que a gente tem que reforçar e valorizar. Estão no mercado bastante competitivo. Claro que algumas redes maiores, elas têm incentivos do governo, e esses incentivos é que muitas vezes é levado para o preço, ou seja, elas acabam às vezes até pagando menos impostos quando a gente confere a carga tributária dos pequenos e médios. É importante a gente valorizar isso. E elas têm uma contribuição também grande com o emprego, ou seja, quando a gente olha as grandes redes que estão aí nas grandes esquinas, a gente tem que olhar para aquele pequeno que está buscando o seu espaço, valorizar esse pequeno, que é o que a gente, como instituição que defende realmente este mercado plural, mas que a gente tem que também ter um olhar, e pede ao governo que também tenha este olhar. Porque quando uma grande empresa chega, ela quer ali um incentivo para abrir as suas filiais. Mas o governo tem que olhar aqueles que já estão aqui nesse momento, que já fazem o seu papel, que estão no mercado. E esse mercado é para todos, mas a gente defende que realmente o pequeno e o médio ele seja também favorecido com esses incentivos. Maurício, e no caso com relação à questão dos exames, você falou, né? Já foi autorizado, quais são os exames que podem ser aplicados nas farmácias? Olha, os mais comuns que a gente observa que há uma procura, claro que foram autorizados, mas à medida que a população vai se acostumando, vai vendo também a farmácia como um hub de saúde, que esse é o intuito, ter ali para a população não só produtos e serviços, mas também ela entender que o papel da farmácia, com o profissional farmacêutico tendo a capacitação para isso, ele pode desenvolver uma saúde auxiliar bastante avançada. E nós temos testes, por exemplo, de beta-HCG, para controle do colesterol, porque antes o que nós tínhamos? Teste de Covid e para glicemia. Hoje está bem mais ampliado, ou seja, hoje é um aparelho portátil, simples, e que uma pequena amostra sendo feita e laudada pelo farmacêutico, tem lá todo um arcabouço de controles que são feitos para dar uma segurança a esses exames, hemoglobina glicada, TSH, exames para dengue, para chikungunya, e aí a ampliação disso cada vez mais vai se fazendo presente. É preciso cada vez mais as farmácias se prepararem, capacitarem, ter os seus espaços, ter a autorização da Anvisa para esses serviços, é necessário, não só a local, mas a nacional, para que ali ela esteja preparada não só com o seu espaço físico, que foi bastante avançado com os consultórios farmacêuticos durante a pandemia, mas também agora com esta ampliação desses serviços. Cada vez mais eu digo, a farmácia é um hub de saúde e está fazendo o seu papel junto à população. Então, a população que nos assiste, procure aquela farmácia de confiança, se informe quais são os serviços que estão lá sendo disponibilizados. A farmácia ela vai ter que sinalizar isso melhor para poder levar esta informação aos seus clientes e pedir que os outros profissionais de saúde, principalmente os prescritores, vejam também este ponto que pode auxiliá-los na compreensão melhor do diagnóstico. É uma forma de um trabalho multidisciplinar, entre multiprofissionais, e a farmácia está dando a sua contribuição. E nesse caso, além dos exames, né, tem outra inovação que é com relação às vacinas. Eu lembro que a gente, há um tempo atrás, aqui na TV Otimista, a gente conversou, inclusive, sobre essa discussão, né, que as farmácias poderiam ou não aplicar as vacinas. A gente já tinha conversado, lembro bem que a gente conversou sobre isso, naquele momento ainda das ideias, né, ainda estava tendo uma discussão a respeito disso. Hoje é a realidade, né? Hoje elas estão realmente aplicando as vacinas, enfim. Como é que está sendo isso também nesse novo momento das farmácias com relação a isso? Nós estamos ainda também passando por um processo de cultura da população, porque as vacinas, elas tinham muitas vezes a busca em locais apropriados, ou seja, clínicas especializadas que tinham lá um portfólio de vacinas com um calendário anual, e esse passo a passo passou a ser feito também pelas farmácias. Claro que não são todas as farmácias que estão disponibilizando, como eu reforcei.
é um momento de cultura, de se levar para o mercado esse novo momento da farmácia, de estar ali disponibilizando o espaço apropriado, negociando com várias indústrias farmacêuticas que têm lá o seu portfólio de vacinas e trazendo principalmente, eu diria, para o consumidor esta novidade, inclusive com preços diferenciados. Quando a gente abre o leque da vacinação para o setor farmacêutico, principalmente para as farmácias e drogarias, a gente está tendo a oportunidade de prestar um bom serviço, mas ao mesmo tempo ter uma competitividade maior para o mercado, fazendo com que o preço para o consumidor, com toda essa segurança, também chegue. Então é um momento diferente, é um momento que eu creio que cada vez mais vai se fazer presente nas farmácias esse tipo de serviço. E aí a gente falando também sobre esses momentos, né, a gente viu muito a questão da pandemia, as pessoas procurando cada vez mais pela saúde, né, olhando um pouco mais para si, né, questão de suplementação, alimentação mais equilibrada, evitar, aquela meio que mexeu a população para que a gente passasse a não cuidar da doença, mas prevenir que ela aconteça, né? E isso também se refletiu nas farmácias, né? Como é que tem sido esse momento também com relação à venda de vitaminas, de procedimentos que você possa evitar uma doença? Você colocou muito bem esse cuidado com a saúde. Esse foi um despertar também que foi dado à população, porque na pandemia e nas viroses, de certa forma, nós temos aí um cuidado que ter maior com a nossa imunidade. E a imunidade a gente trata e cuida com uma boa alimentação, mas muitas vezes nós não sabemos o que na nossa alimentação está sendo suplementado a contento do que o organismo necessita. E é por isso que existem aí as suplementações para poder corrigir muitas vezes aquilo que a gente não tem durante a alimentação. E foi uma categoria que cresceu muito com a pandemia, esse cuidado com a suplementação. Muitas empresas criaram as suas marcas próprias. Nós tivemos aí uma ampliação muito grande do mix de produtos sendo colocados no mercado, produtos com qualidade, que dão uma segurança. Trouxe também, dentro desta competitividade, preços razoáveis. Hoje você pode ter ali vários compostos e fazer a sua suplementação com valores razoáveis. E o mais é cuidar da saúde, ou seja, eu sempre faço às vezes até uma metáfora quando a gente olha para os veículos que a gente se movimenta. A gente cuida da nossa bicicleta, às vezes de uma moto, de um carro, às vezes até de um outro tipo de veículo mais caro. E tem todos os cuidados com a troca de óleo, do combustível que vai estar colocando. Por que não cuidar do corpo desta maneira? Se alimentar com cuidado, ter lá a ingestão principalmente de açúcares e sal de uma forma também mais contida, mas a suplementação ela passou realmente a fazer parte do dia a dia da população e mesmo camadas da população que tem aí uma questão financeira até um pouquinho mais desafiante, ela pode também, tem as farmácias que podem oferecer essa suplementação com cuidado e claro que com a orientação dos profissionais, o farmacêutico está lá na farmácia para dar todas as dicas e os cuidados necessários para tudo isso, ou seja, também houve uma ampliação do leque de produtos que são isentos de prescrição, que podem ter a orientação do profissional farmacêutico, estão fora do balcão, podem ter a orientação e dentre esses estão aí os suplementos. E nesse caso também ainda falando da questão de saúde, né, da procura, e a gente vê as farmácias também num momento de chamar a população para se cuidar, né, ações são realizadas, encontros, eventos, corridas, momentos, enfim, né, é uma celebração de saúde também, né, chamar a população não para chegar na farmácia para comprar um remédio para quando está doente, pelo contrário, né, para poder vivenciar e evitar que essa doença apareça. A prevenção na realidade ela sempre é muito mais bem-vinda, porque se você cuida, e o corpo nosso ele dá sinais muitas vezes do que a gente tem que fazer, às vezes até paradas também. Você observa, e se você tiver esse cuidado de observar o seu corpo, porque o corpo fala, a gente pode ali buscar os profissionais corretos, e esta prevenção
ela pode acontecer de uma forma muito mais segura, ao invés de depois de fazer uma determinada, entre aspas, correção. Então, a prevenção ela é primordial, os profissionais estão aí para auxiliar, tanto na área médica como na área de nutrição, na área farmacêutica, e que esta consciência ela seja cada vez mais contínua. E as farmácias elas vêm desenvolvendo realmente ações junto a empresas, às vezes até aberta para o próprio mercado, como você colocou aqui, corridas, e esse cuidado que deve ser sempre implementado a cada dia. Nós estamos aqui, o setor farmacêutico, preparado, capacitando para que a gente cada vez mais possa desenvolver tanto o oferecimento de produtos de qualidade, mas as prevenções que hoje vêm, inclusive, estamos colocando às vezes até clínica, produtos para a beleza também, o cuidado com a beleza, porque a parte física também, o que a gente aparenta também nos eleva o ser. E tudo isso faz parte desta prevenção que a gente está cada vez mais com o serviço implementando dentro do setor farmacêutico. Maurício, falando também sobre os genéricos, né? Essa procura dos genéricos também aumentou as vendas, tem aumentado, como é que tem se mostrado esse mercado? Olha, o genérico eu tive a oportunidade de, em 2001, quando estavam sendo lançados os primeiros produtos no Brasil, visitar o mercado americano. Naquela época eles já tinham uma participação de quase 30%. E era um exemplo para o nosso país. Essa visita foi com várias outras indústrias farmacêuticas, eu fui pelo varejo e aquilo me serviu de base para entender esse mercado. Na realidade, hoje o mercado farmacêutico nacional está pujante pela entrada dos medicamentos genéricos em 1999, que as primeiras unidades vieram ali nos anos 2000. E hoje nós temos aí, eu estava até aqui com dados presentes do número de medicamentos genéricos fabricados no país. Nós temos cerca de 5.471 apresentações de um total de quase 18 mil apresentações de medicamentos gerais. Então eles têm uma participação hoje de quase 30% dentro da venda dos medicamentos. E esta venda ela vem fazer um papel, eu diria, até social muito grande. A população muitas vezes é prescrito um medicamento e às vezes a pessoa tem dificuldade de dar continuidade àquele tratamento, muitas vezes com um produto de marca. E o que é o medicamento genérico? É quando o medicamento de marca referência perde a patente. Eu estava citando aqui um exemplo de um produto que tinha um preço de venda ao consumidor em torno de R$300. Esse medicamento é um medicamento de uso contínuo. E ele vendia para o serviço público por esse preço quase que sempre, cerca de R$10 o comprimido. No momento em que quebrou a patente daquele medicamento, esse produto ele passou a ser oferecido para o mercado por R$3, R$4. Olha a diferença. Então, cada vez mais, se outra indústria fabrica aquele mesmo princípio ativo e concorre entre si os genéricos, mais a população vai ter acesso a fazer a utilização, principalmente de medicamentos que têm aí a aprovação da Anvisa, com testes de bioequivalência e biodisponibilidade, comprovando a sua eficácia e eficiência, dando credibilidade, dando segurança no uso e fazendo com que a população economize e faça seus tratamentos continuamente. Então, o papel social do medicamento genérico é muito importante. E nós que fazemos o varejo farmacêutico estamos sempre incentivando. E o que é que a gente pede? Para o prescritor. Eu sei que o serviço público ele já é obrigado por lei a prescrever pelo princípio ativo. Mas ainda nos consultórios e hospitais, muitas vezes, há uma escolha. Claro que essa escolha ela é válida, os laboratórios têm o seu papel também, mas que dê a oportunidade de colocar o princípio ativo e que o cliente ele possa também ter ali a oportunidade na farmácia de, com a orientação do farmacêutico, poder fazer a intercambiabilidade, porque são produtos seguros, dão economia e favorecem principalmente, eu diria, ao dia a dia do cliente, que ele possa complementar e fazer os seus tratamentos de forma segura. É porque às vezes a gente até escuta, né? Assim, não vou comprar o genérico porque ele não tem a mesma eficiência do que o de marca. Pelo contrário, né? A gente, para poder, relembrando sempre, para poder um medicamento chegar até a farmácia e a gente comprar, passa por um processo rigoroso de controle de qualidade, de registro da Anvisa. Então, assim, não é qualquer coisa que vai estar ali, né? Com toda certeza. Mais um exemplo, nós temos indústrias, as indústrias nacionais que
a época do genérico era dominado pelo mercado farmacêutico internacional. Hoje a indústria nacional ela cresceu demais nesses últimos 20 e poucos anos. E esse crescimento ele foi muito sólido, obedecendo às normativas da Anvisa. O que nós ainda temos no nosso país ainda é uma deficiência de matéria-prima de princípios ativos, porque a nossa grande indústria ela ainda importa entre 90% e 95% da matéria-prima para a fabricação de medicamentos. Claro que tudo isso, inclusive essas indústrias que fornecem a matéria-prima, não só para os medicamentos de marca, mas também para o genérico, elas são auditadas pela Anvisa. Nos países de origem, a Anvisa vai lá fiscalizar, autorizar inclusive a indústria nacional a comprar daquele determinado fornecedor. Então é por isso que a gente reforça. Tem todo esse parâmetro de cuidado, os órgãos governamentais fazendo o seu papel, fazendo ali a sua fiscalização, acompanhando de perto, ou seja, os lotes desses medicamentos, quando são feitos na própria indústria, eles vão para a quarentena, eles são guardados lá, eles são inspecionados. Para quê? Porque se houver algum problema de uso, principalmente na população, lá aquele lote pode ser revisto, pode ser verificado o que aconteceu. Então, hoje eu reforço, a indústria farmacêutica nacional, principalmente, está bem preparada, com produtos que têm sido colocados cada vez mais que a quebra de patente à disposição da população e o próprio governo. As compras governamentais hoje no nosso país, a maioria são de produtos que já perderam a patente e a economia é muito grande, ou seja, se o governo federal, os estaduais e as prefeituras estão fazendo mais pela população, é também por esta política, porque ela barateia também o produto final disponibilizado à população. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e no próximo dia 16 de agosto, Fortaleza vai sediar o primeiro Congresso Internacional de Amamentação. A diretora da AMA Consultoria em Amamentação, Mariana Gonçalves, falou sobre a programação e sobre o Agosto Dourado, que incentiva o debate sobre a importância da amamentação. Confira. Mariana, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. A gente tem esse congresso agora, dia 16. Está pertinho já, né? Bem pertinho. As inscrições já estão encerradas, lotado, mas conta um pouco para a gente dessa programação. É tão bom a gente conseguir falar sobre a amamentação, né? Sobre esse mês de Agosto Dourado. Conta um pouco para a gente como é que foi pensado esse congresso. Então, realmente a gente aproveitou a data, né, do Agosto Dourado. A gente está promovendo esse congresso internacional de amamentação, um congresso que a gente está esperando uma média de 250 pessoas que vão vir defender, né, o aleitamento materno, aprender mais sobre o assunto, se atualizar e se capacitar. Nós vamos ter pessoas do mundo inteiro presente aqui, né, um congresso internacional, e nós vamos estar com esse objetivo de promover, apoiar o aleitamento materno. E nesse caso, nesse encontro, quais são as principais temáticas que vão ser abordadas? Excelente. Nós vamos ter o pré-congresso acontecendo na quarta-feira, dia 16, no qual vamos ter oficinas. Vamos ter oficina de sono, vamos ter oficina de laser terapia, nós vamos ter oficina de cuidados com o recém-nascido, oficina de empreendedorismo, primeiros socorros de crianças e bebês, então bem rico. E o congresso começa na quinta-feira, no qual a gente vai ter mesas redondas, acontecendo na quinta, sexta e sábado, mesas redondas riquíssimas, né? Nós vamos ter tema sobre amamentação e diversidades, vamos abordar a parte do indígena, da população LGBTQI+, vamos falar um pouquinho das pessoas com deficiência, de mães atípicas, então vai ser bem rico essa parte. Vamos falar também de quê? Vamos falar dos freios orais, né, que é uma dificuldade que pode atrapalhar um pouquinho o processo da amamentação. Vamos estar falando das tecnologias usadas na amamentação, falar também de cuidados com o recém-nascido, né, o desenvolvimento infantil. Tudo isso está atrelado, né, ao processo da amamentação, essa saúde que é tanto para a mãe quanto para o bebê e a sociedade. Todo mundo ganha quando está apoiando o aleitamento materno. E é importante que esse encontro é para profissionais, isso, né? E eles vão disseminar o conhecimento da população. Com certeza. Né? Nós temos profissionais de diferentes áreas, né? A gente tem profissionais da área médica, né? Pediatras, obstetras, nós temos na área da nutrição, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e diferentes outras áreas também que gostam, que são apaixonados por essa área da amamentação, né? Profissionais que promovem, né, o aleitamento materno como consultores de amamentação.
Nós temos uma empresa, a AMA, Consultoria Materna Infantil. A AMA está promovendo esse congresso justamente porque a gente está diariamente na casa das famílias, né, fazendo atendimento para estar ajudando, né, para uma maternidade muito mais leve e tranquila. E nesse caso, assim, como é que tem sido esse momento, né, de conversar um pouco a respeito da amamentação, mostrar a importância para a sociedade como um todo, né, não só para a criança, para a mãe, para esse vínculo, para a saúde, enfim, mas para a população como um todo, né? Como é que tem sido esse momento agora? Como é que você tem identificado isso? As pessoas estão cada vez mais se informando da importância? Com certeza, né? Não é à toa que o Congresso encerraram as vagas em maio, foi algo que a gente não esperava. Buscamos outro local para poder absorver as pessoas interessadas, né? Buscamos até pensar em fazer online, mas por ser o nosso primeiro congresso, 2024 está aí, vamos fazer a próxima versão. E a gente não conseguiu, né, mudar de local, mas a gente viu o quanto que as pessoas querem muito, né? Querem muito se capacitar para estar falando sobre esse tema que é tão rico, que é a amamentação, que é o aleitamento. Então precisa de pessoas envolvidas nesse cuidado, né? Precisa muito mesmo. E todo mundo ganha. Inclusive, a gente tem trabalhado, né, consultoria de retorno ao trabalho. Vai ter uma mesa redonda sobre esse tema, volta ao trabalho, porque as pessoas acham que por voltar ao trabalho precisa parar de amamentar. Na verdade, não precisa. Ela pode manter a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementar até quando desejar. O Ministério da Saúde preconiza até os 2 anos, mas ela pode ir pelo menos até os 2 anos. Ela pode ir até onde ela desejar. E nesse caso, Mariana, como é que tem sido esse momento também das mulheres, né? Elas procuram vocês, quais são as principais dúvidas, medos, né? A gente, muitas vezes, com a questão da primeira gestação, né? Tem todo aquele medo, não vou conseguir, vai empedrar, não, enfim, né? A gente tem o tempo muito em cima também, né? Ah, eu preciso resolver coisas da casa, eu tenho que voltar a trabalhar. Como é que essa mulher chega até vocês? Primeiro, a insegurança de não ter leite, né? O principal problema aí é a questão da baixa produção de leite. Ela achar que não vai ter leite, que não vai conseguir alimentar o bebê dela. A gente fala que o principal motivo de um desmame precoce é a baixa produção de leite. Porque a dor a mulher suporta, né? Aquela mãe vira leoa, então ela vai estar com o mamilo ali doendo, ferido, sangrando, como for. Ela coloca um pano ali na boca, suporta a dor, mas ver o filho dela passar fome, nenhuma mãe quer, né? Então, realmente, essa questão da baixa produção é o que tem feito elas nos procurar, né? A maioria das vezes. Mas também a questão da dor, a gente trabalha com o laser para acelerar esse processo de cicatrização, esse alívio da dor. Então, tudo isso faz com que ela queira muito amamentar, porque a gente fala, a criança vai adoecer, toda criança adoece, mas a criança amamentada, ela tem anticorpos, ela tem proteção, ela tem vitaminas, nutrientes, tudo que está ali dentro desse leite que é ouro, por isso que é a gosto dourado, né? Porque o leite ele é ouro, é o padrão ouro. Então esse leite ele traz proteção para essa criança. Ela adoece, mas não passa ali de uma virose, de um resfriado. Aquela criança que não tem essa proteção do leite, muitas vezes pode evoluir para uma bronquiolite, para uma pneumonia, algo muito mais sério. Por isso que cada vez mais elas querem realmente amamentar. E os pais, né? Os homens, qual o papel, a importância deles nesse apoio junto à mulher, no caso de casais heteronormativos, né? Como é que tem sido esse apoio também? Sim, a gente atende todo tipo de casais, né? Nós temos muitos casais de 2 mães, né? E todos eles estão muito envolvidos. A gente fala na família. O processo de amamentação é para a família. Precisa de um exército para amamentar. Ninguém amamenta sozinho, de forma alguma. Então, o apoio é em todos os sentidos. É não deixar de existir, muitas vezes, que você vai querer dizer, não aguento mais, está doendo muito, eu quero parar de amamentar. E não, a pessoa vai estar ali do lado, vamos lá, eu estou aqui com você, o que é que eu posso fazer? Então, oferecer um copo d'água, é levar uma alimentação, é segurar o bebê enquanto descansa, é realmente segurar na mão. É isso que é necessário nesse momento. Toda a família. Não é só o companheiro, a companheira, é realmente a rede de apoio que a gente chama, e não uma rede de agouro, que às vezes chega até para atrapalhar, né? Sem intenção. É um momento tão novo na vida dessa mãe, né? Porque assim que nasceu a criança, nasceu a mãe, né? Então a gente tem toda uma vivência dos dois, né? E de se reencontrar, de se identificar, de identificar aquela outra vida, né? Que ela faz parte de você, enfim. Todo esse momento dessas mulheres, como é que o trabalho que vocês fazem de acolhimento, né, de suporte, de apoio, há quanto tempo vocês estão atuando já? Pronto, a AMA, Consultoria Materna Infantil, né, a AMA Amamentação também nas redes sociais, ela já está há mais de 5 anos no mercado. Então hoje a gente atende uma média de 6 famílias por dia, né, uma média de 100 ao mês, e realmente a gente vê a diferença quando ela tem apoio, porque quando você cai de paraquedas, você não se prepara, você não estuda, você não tem informação, cria um medo.
cria uma ansiedade, né? Cria realmente aquela insegurança. E o nosso objetivo é preparar a família com informações, bastante, né? Fazendo um curso gestante, trazendo informações gratuitas nas redes sociais, fazendo cursos, né? Rodas, para trazer conhecimento para que eles não caiam de paraquedas. E a partir disso nós vamos na maternidade também para evitar que dê fórmula, né, o leite artificial de maneira desnecessária, porque quando é necessário nós somos a primeira a apoiar, graças a Deus que ele existe, mas muitas vezes ele é dado por insegurança, por medo, por falta de apoio. E o nosso papel é esse, é realmente estar ali junto, segurando na mão daquela família, para que eles possam ter uma maternidade mais leve e tranquila. Esse é o nosso objetivo. E elas, enquanto gestantes, elas estão chegando mais anteriormente, antes do parto, para conversar com vocês? Sim, a grande maioria, né? Hoje as pessoas têm procurado realmente estudar, se preparar, né? A gente estuda para tanta coisa na vida, né? Estuda para um concurso, para uma prova, para um emprego, porque não estudar para ser mãe, né? Para receber esse bebê, estudar para a maternidade. Os pais também têm estudado muito. Basta, a gente tem um curso online que é o AMA 4S. Esse curso está sendo assim, recorde de vendas, ele surgiu na pandemia, em 2020, e por conta disso, porque as pessoas não tinham rede de apoio, não podia chegar uma avó, não podia chegar uma funcionária para ajudá-los. E a gente estava lá, no mundo inteiro, né? Hoje a gente realmente consegue abraçar todo o mundo levando esse curso online e o atendimento online também, a gente faz muita consultoria online. Além desse encontro, né, para esse mês de agosto, celebrando o Agosto Dourado, bom demais falar sobre isso, cada vez mais a gente precisa falar da importância do aleitamento materno, né, da saúde dessa criança, da saúde dessa mãe também, desse acolhimento a essa mãe, que precisa também. Claro. Quais são os trabalhos que vocês vão realizar, além desse encontro, desse congresso? Já estamos preparando o 2024, né? O Ciama fica o convite, né? Vai ter pré-venda agora no Ciama 2023, nós vamos estar abrindo vagas para o Ciama 2024. Nós temos cursos para profissionais, tá? Nós fazemos o curso de formação para consultoras de amamentação, o AMA Pro. Nós temos o AMA Plus também, que é outro curso de formação para os profissionais, no qual a gente fala sobre laser terapia e a perfuração auricular humanizada, né? O furinho da orelha para bebês. Nós temos o curso AMA 4S, que é para as famílias, então a gente está sempre abrindo novas turmas e temos uma pós-graduação em aleitamento materno e banco de leite humano. A gente tem, você falou na laser terapia, e eu estou lembrando aqui, né, quando eu tive meu em 2012, né, não se falava muito nisso, né? Agora o laser terapia está muito em alta, né, para a cicatrização do seio, auxiliar essa mãe que está sentindo dor. Quais são esses benefícios da laser terapia? Pronto, fora esses que você falou, né, realmente trabalhar a parte da amamentação, trabalhar a parte do alívio da dor, de acelerar o processo de cicatrização, ele também pode trabalhar para o bebê e outras regiões da mulher, por exemplo, no períneo, né, uma mulher que passou por alguma laceração durante o parto, para a cesariana também a gente aplica o laser, a gente trabalha o laser no bebê, em assaduras, estomatites, no coto umbilical, no granuloma, então ele é bem rico mesmo, são tecnologias que a gente tem que fazer atualizações, capacitações para estar utilizando, não pode ser usado de qualquer forma, nem por qualquer pessoa, precisa realmente ser pessoas capacitadas para isso. E ainda existe muito mito, né, com relação à alimentação, né, a gente tem... come rapadura para poder produzir mais o leite, né? Passa uma buchazinha no seio para poder melhorar, enfim. Quais são os mitos que podem atrapalhar, né, nesse processo de amamentação dessa mulher? Que quem está assistindo em casa às vezes pode, não, escutou da sogra, escutou da mãe, né, da avó. O tempo todo. Né? E aí, numa maneira de ajudar, né? A gente vê que essa mulher, ela quer auxiliar a outra, né? E no seu conhecimento, na sua cultura, ela acaba tentando, né, enfim. O que de mito, né, vocês recebem que pode não auxiliar nesse sentido, pelo contrário, pode prejudicar esse processo tão bonito que é a amamentação? São inúmeros, né? Eu acho que passaria o dia todo falando sobre esses mitos, mas já que se tocou aí na parte da alimentação, eu até trago a minha funcionária, chegou em casa com um bebê de 2 meses, então mandando ela dar caldo de feijão, para o bebê ficar forte. Nossa, não, vamos lá. E o bebê é uma amamentação exclusiva, né? A gente conseguiu trabalhar tudo com ela, mas durante esse processo da amamentação exclusiva, que dura até os 6 meses, não precisa de nada. Água, nada. O leite ele é completo, ele tem tudo que o bebê precisa. Então, durante os 6 primeiros meses, o bebê vai ficar exclusivamente no leite humano. Depois disso, ele vai entrar na introdução alimentar. Então, vai ser aos poucos, vai entrando a frutinha, os alimentos, tudo devagar, tá certo?
E aí, Mari, a mulher, ela pode comer de tudo? É outro mito, né? Não come chocolate, não toma cafés. Imagina, vai, come um pouquinho de chocolate, vai ser feliz, né? Já tem tanta privação puerpério, já é tão difícil, para que privar tanto essa mulher? Então, vamos observar, né? Às vezes você comeu algum alimento, né? Por exemplo, feijão, um brócolis, sentiu desconfortável, talvez o seu bebê também vá sentir, mas é importante que você observe, você veja, porque às vezes não precisa estar tirando nada da sua dieta. E aí, como a gente fala muito, as mães têm o medo da questão da cólica, né? Ai, meu bebê vai sentir cólica. É um desenvolvimento do bebê. Então, tem bebê que reclama mais, tem bebê que reclama menos. Então, é questão de observação, tá certo? Não precisa sair tirando tudo da alimentação, não vou mais comer frutas cítricas, não vou mais tomar leite, café, chocolate, um bolo de chocolate. Mário, eu queria só uma colherzinha do bolo, eu não posso? Pode. Tá? Então, assim, tudo com medida, né, com cautela, tentar se alimentar saudável, isso que é o importante. E aí foi interessante, você falou aí da questão tanto do laser, dentro do congresso, né, na mesa redonda, a gente vai ter uma mesa de tecnologias da amamentação, porque precisa se atualizar, não é mais o mesmo cuidado que tem há 10, 15 anos atrás. A mesma coisa é a questão de novidades que vão surgindo, né? Hoje as mulheres têm feito muitas cirurgias, tanto cirurgias mamárias, são as mamoplastias, e ela tem segurança quanto a isso. Será que eu consigo amamentar? É possível amamentar aquela mulher que colocou silicone, aquela mulher que fez redução? Sim, é possível, né? Com acompanhamento, claro, a gente precisa entender todo esse processo. E outra também são as mulheres com bariátrica, é uma mesa riquíssima que vai estar lá no Ciama, são a amamentação em mulheres com bariátrica. Então, também é possível, né? Aquela mulher que está acompanhando a questão hormonal, tudo isso. Então, a gente vai conversar, vai trazer atualizações para que esses profissionais que estão acompanhando, possa todo mundo estar falando a mesma linguagem. E a gente tem também a questão da culpa, né? Porque parece que a gente faz um download de culpa. Quando o menino nasce, a gente fica com culpa de tudo, né? Nasce uma culpa, é tipo isso mesmo. E esse exatamente. suporte também, vocês vão falar sobre isso também para esses profissionais? Vamos. É bom um acolhimento, né, para essa mãe? Com certeza. Nós vamos ter psicólogas, né, falando um pouquinho lá nas mesas redondas, exatamente para que esse profissional trabalhe o aconselhamento. É uma oficina do congresso, na quarta-feira, no pré-congresso, é uma oficina sobre aconselhamento. São 3 horas de oficina riquíssima que as pessoas precisam. Todo profissional precisa saber lidar com essas pessoas, saber abordar as pessoas, trazer um olhar mais humanizado, mais acolhedor, porque isso é que faz diferença. Às vezes elas só querem um sorriso, só isso, né? Só quer alguém do seu lado. Muitas vezes eu chego na casa dela e digo assim, eu não vou deixar você ir embora, você não vai embora, eu vou trancar a porta, porque quando você sai daqui tudo desanda. A nossa presença acalma, né? Acalma, dá aquela, realmente um alívio, porque ela está muito tensa, ela está muito nervosa, o puerpério não é fácil, né? Eu digo que você vai chorar, é normal chorar, é uma troca hormonal. Durante a gravidez você está com a progesterona e o estrógeno altíssimo. Quando a placenta sai, eles caem e sobe ali prolactina e ocitocina, são os hormônios da produção de leite e da ejeção de leite. Então essa troca hormonal traz essa insegurança, traz esse medo, traz essa tristeza, traz realmente um misto de sentimentos que a gente fala. Mariana, muito obrigada pela conversa, mas antes de a gente terminar aqui, eu queria que você dissesse para quem está assistindo em casa, como é que faz para encontrar o trabalho de vocês? Perfeito. Para fazer cursos, ou até ao menos tirar uma dúvida, né, naquele momento Com de certeza. angústia. Então vamos lá. Primeiro, anota aí. Você vai seguir o Instagram @ama amamentação, tudo junto, tá certo? Vira amamentacão, né? Porque não tem o C cedilha. Então lá você pode falar no direct, você pode pedir orçamento sobre a amamentação, você pode saber tirar alguma dúvida e informações diárias sobre a amamentação. Você que é profissional e quer saber um pouquinho mais sobre os nossos cursos, você também quer saber sobre atualizações, estamos sempre postando assuntos novos, tá certo? Tudo embasado em evidências científicas, né? Na literatura, né? Eu nem falei, eu estou fazendo um pós-doutorado, né, nessa área de amamentação, porque realmente a gente trabalha com evidências. E aí você vai seguir o @ama.profissionais. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e a gente vai até Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, onde servidores receberam capacitações sobre desafios e oportunidades na gestão pública. A grande palestra desta semana foi do médico, pesquisador, escritor e apresentador Dr. Drauzio Varela. Um dos pioneiros no tratamento de AIDS no país, Drauzio também é um dos responsáveis pela popularização da medicina, facilitando a compreensão do tema. Eu confesso que a primeira vez que eu vi essas ideias, falei, como vai fazer isso? Não tem dinheiro, de onde vem?
E a grande crítica foi essa: eles acham que tem que dar saúde para todos. E o dinheiro, onde está? Não existia dinheiro. Quem criou a necessidade do financiamento foi o próprio SUS. E aí, em 1989, foi colocado na Constituição que todo brasileiro tinha direito à saúde pública. Foi a maior revolução na história da medicina do Brasil. E eu digo para os mais jovens, vocês nunca vão ver uma revolução tão importante quanto essa. Drauzio compartilhou a experiência em pesquisa e em gestão de saúde pública a agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, biólogos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos e outros profissionais. De acordo com a Secretaria da Saúde do município, formações assim precisam ter como foco a atenção primária. A gente tem nossa UPA, nosso hospital. Se a gente fizer um bom atendimento na atenção básica, com certeza a gente vai ter muito menos pessoas doentes. Os indicadores de Maracanaú desde fevereiro têm melhorado muito. A gente assumiu a gestão com a nota 7 do Previne Brasil, hoje a nota é 9. Esses indicadores eles têm crescido, a equipe está muito focada e o prefeito determinou que nós focássemos na capacitação dos nossos profissionais e no tratamento humanizado. Tratar bem o paciente que chega doente é o caminho para que a gente possa alcançar uma saúde de excelência. A palestra do Dr. Drauzio Varella integra o ciclo de palestras, um conjunto de formações para os servidores públicos. Elas começaram em abril deste ano e devem continuar acontecendo neste segundo semestre. A gente tem trazido profissionais do próprio estado do Ceará, de outros municípios. A gente vê alguma política exitosa em um município vizinho, a gente vai visitar, tanto aqui no estado do Ceará como fora. Eu tenho a programação para ir a São Paulo no próximo mês para ver um programa de telemedicina que a gente já vai implementar aqui no município de Maracanaú também. Então, toda e qualquer política exitosa a gente está copiando e trazendo, adaptando à nossa realidade. Hoje a gente tem na nossa UPA equipamentos de última geração. Nosso equipamento de raio-x, por exemplo, ele permite que nossos profissionais não tenham contato com produto químico, assim, tendo menos exposição, e garantem a qualidade da imagem, porque é todo digital. Então é isso que a gente tem feito, investido em tecnologia e em capacitação dos nossos profissionais. E o grupo COBAP, localizado na cidade de Maracanaú, vem mudando a vida de mais de 2.000 famílias na comunidade. Sobre esse assunto eu conversei com Marília Dantas, supervisora de Sistema de Gestão Integrada da COBAP. Marília, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. A gente falar sobre a questão da ESG tão forte, né? Essa sigla que está em alta, as empresas estão falando, estão fazendo, praticando, as pessoas estão falando. Mas como é que esse trabalho é feito, em especial na COBAP, né? Como é que vocês atuam nessa questão ESG? Obrigada. Obrigada. Primeiramente, agradecer o convite por representar a COBAP, poder conversar um pouquinho sobre o nosso processo produtivo, que ele é tão bonito, é tão forte, assim, faz realmente a diferença do mundo, né? Então, o que acontece? O nosso processo produtivo, ele visa 100% da reciclagem. Então, a COBAP, né, ela está no mercado há 39 anos e ela tem como sua fonte de matéria-prima a reciclagem de papelões e caixas de papelão que é buscado nas ruas do Ceará. Atualmente, quem faz essa coleta é uma empresa do grupo COBAP que se chama Pacel e ela tem como finalidade justamente fazer a coleta desses materiais em indústrias, associações de catadores, supermercado, outras empresas, retirando essas embalagens que iriam para o lixo, poluindo as ruas, muitas vezes vai para uma destinação inadequada. Então, a Pacel coleta essas caixas de papelão no mercado, faz a sua limpeza, a sua separação, ou seja, para garantir que não chegue impurezas até a COBAP. Inclusive, na Pacel nós temos a maior prensa da América Latina e lá, depois dessa separação, que é feita minuciosamente, esse material, né, de aparas, que é justamente o papelão já em pronta entrega para a COBAP, ela é levada para a COBAP e lá a gente faz o nosso processo produtivo. Então, a gente recicla essas caixas de papelão e, em cima disso, faz a produção das nossas caixas de papel ondulado. E nós temos processos de certificação onde garante essa rastreabilidade, que o nosso processo do seu início ao fim, ele é completamente reciclável, né? E isso é muito bom, porque
tanto direta como indiretamente, a gente atinge mais de 2 famílias de associações e famílias de pessoas que moram lá pelo Maracanaú e que vivem desse tipo de renda, né? Então a Cobap, ela fez um trabalho para que a gente pudesse melhorar o preço dessas pessoas, fomentando o crescimento econômico, melhorando o desenvolvimento delas e dando um preço mais justo, né, que antes poderia ser dado para um atravessador. A Cobap, junto com a Parcel, fez isso para justamente melhorar o preço e garantir uma condição de vida melhor. Sem falar que a gente anualmente tira toneladas de caixas de papelão da rua, como eu falei, né, que iriam para finalidades que nem sempre são 100% confiáveis. Então, através dessa produção é que a gente garante essa sustentabilidade do início ao fim, né, uma cadeia produtiva fechada. E quantas famílias são beneficiadas mesmo? Falou em Maracanaú. Isso, umas 2.000 famílias aproximadamente são beneficiadas diretas e indiretamente com esse negócio. E aí muda vidas, né? Uma vez que você também fomenta isso na comunidade, na população também, uma vez que você identifica, as crianças veem isso acontecendo, né? Cria uma cadeia e uma cultura de se reciclar, de se sustentável, né? Isso, na verdade, como um todo, acaba mexendo com tudo, né? Sim, hoje em dia, a sigla, né, do ESG, que ele é nada mais do que um fortalecimento do desenvolvimento sustentável, que vai garantir para essa geração e as futuras gerações o uso dos recursos naturais e uma educação também, que é um dos nossos principais objetivos dentro dos ODS, que nós abraçamos também lá na Cobap. Além da gente fazer esse processo produtivo, onde a gente retira as caixas da rua, a gente também adota 2 escolas lá do município de Maracanaú, onde a gente tem um projeto muito bacana que chama Ecossom, que a Cobap, ela fomenta, né? Então ela faz acontecer esse projeto onde disponibiliza um professor para essas crianças, para ter aula de música, aprender sobre música, fora outros conteúdos voltados para a área de meio ambiente e sustentabilidade também. E além desse projeto, a gente também tem um outro que chama Projeto Crescer, que é um projeto social também, que a gente se preocupa não só na parte ambiental, nem no econômico, mas também no social. O que a gente faz com esse Projeto Crescer? A gente disponibilizou para 14 mulheres, foi a primeira turma que a gente fez, uma forma delas terem uma renda extra no final do mês. Então a Cobap, ela pagou professores de culinária e esses professores passaram a fazer para elas, ensinar elas a fazerem receitas de doces, de salgado, ajudando nas suas rendas familiares, né? E a próxima turma já é para janeiro de 2024. E trabalhando isso, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é uma sigla que as pessoas estão de olho, né, de fato, não só as empresas, mas a população também. A gente vê as redes sociais aí, muitas das pessoas fiscalizando de fato, né, olha, essa empresa realmente é verde, ou essa empresa não é, ou então essa empresa realmente inclui, ou ela não inclui. Então, a gente vê um momento diferente, né, das empresas fazendo isso e de outro lado também a população como um todo, já empoderado dessas informações, né, sendo, digamos assim, o fiscal do trabalho, né, o que acaba sendo positivo, né, uma vez que você acaba tendo esse retorno da população também para a melhoria do trabalho que está sendo feito, né? Não, com certeza. Então, o ESG, ele veio muito forte e é um trabalho que nós estamos fazendo. Atualmente existem certificações voltadas para o ESG e a Cobap está buscando a sua certificação, mas antes mesmo de se certificar, nós já trabalhamos com várias áreas, tanto sociais como ambientais, e como você bem disse, né? Existe uma sigla dentro do mundo do ESG que são os stakeholders, que os stakeholders nada mais são que os interessados naquele negócio. Então, a gente, como empresa, precisa ter a ética e a responsabilidade de quando estamos envolvidos num território, a gente não tem só os clientes internos, que são os próprios funcionários. A gente tem todos os clientes externos, que são a nossa circunvizinhança. E o ESG vem justamente para fazer com que a gente trabalhe junto, mutualmente com os stakeholders, com um propósito maior, né? Então, trabalhar a parte ambiental, trabalhar a parte social e trabalhar a parte de governança também. E aí, nesse caso, no trabalho de vocês, né? Vocês trabalham com papel, com papelão, né? Que é um material que, por si só, a gente já identifica que há uma necessidade dessa reciclagem, né? Desse trabalho voltado para a sustentabilidade, né? E as tecnologias, como é que elas têm auxiliado nesse sentido? Pronto, a Cobap, ela trabalha muito buscando a inovação e a melhoria dos seus maquinários, né? Atualmente, a gente fez um grande retrofit numa nossa máquina e ela está, neste momento atual, em ramp-up.
Ramp-up nada mais é quando a gente tem um projeto, executa o projeto e ela tem um tempo de estabilização. Então a ideia é que daqui um prazo entre 30 a 90 dias a gente consiga aumentar a nossa capacidade produtiva para atender a nossa cadeia de clientes, que são aí mais de 180 clientes de 12 segmentos diferentes. Então a ideia foi justamente trazer essa modernização para os nossos equipamentos, mas não só para os equipamentos, para os processos e para as pessoas também. Então a Cobap ela sempre busca as melhores práticas do mercado dentro dos processos. Trouxe também muitos profissionais na área de gestão que já são bem experientes no ramo do papel. E juntando tudo isso, a ideia é que com a modernização a gente consiga atender melhor ainda os nossos clientes, garantindo para eles o que a Cobap já fazia, só que de maneira mais aprimorada e, claro, com a responsabilidade social. Então a Cobap ela vem aí no mercado como uma empresa que se diferencia das outras pelo seu processo de ser 100% reciclável e a gente garantir isso para os nossos clientes. Como você mesmo falou, hoje em dia essa questão e a preocupação com o meio ambiente está muito em voga, né? Está muito em alta. Então, com o nosso processo, com as nossas certificações, as nossas modernizações, a gente consegue passar essa segurança para o nosso cliente, desde o nosso processo de coleta desses materiais até a sua embalagenzinha prontinha, onde a gente tem aí diversos produtos dentro da nossa carteira. E nesse caso, vocês também estão participando de encontros, de eventos, né? Durante todo o ano, como é que tem sido feito isso? Então, a Cobap recentemente ela também passou por uma grande mudança de logo que a gente chama de rebrand da nossa marca, né? Então, essa nova logo ela está trazendo essa ideia de modernização, trabalhando principalmente os pilares do 3Rs, que é o reduzir, o reciclar e o reutilizar, que é muito forte dentro do nosso processo produtivo. Fora do nosso processo produtivo, quando eu quero dizer desde a nossa coleta dos nossos papelões até o envio para esse cliente. Então, o rebrand da marca, ela trouxe esse fortalecimento, trabalhando esses 3Rs e também as siglas do C e do B, que é voltado para a questão da economia circular e dessa modernização que a gente quer trazer. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.